Bem, se você está aqui hoje, eu imagino que você esteja interessado ou interessada em aprender mais sobre os relacionamentos amorosos com uma mulher autista. E você está no lugar certo, porque aqui na comunidade nós estamos resumindo os capítulos do livro As 22 Coisas que a Mulher Autista Quer que o Seu Parceiro Saiba. E este é o quarto e último vídeo da série, nós já estamos com saudades. E se você quiser assistir aos primeiros episódios, é só clicar aqui nos cards que eu vou deixar a playlist desse tema para você. Então aproveite também para se inscrever no canal, se você gosta de estudar autismo e neurodiversidade em ótima companhia, nós estamos aqui para estudar com você. É sério, essa comunidade espectral é linda, eu amo ler aqui os comentários, amo ver as mensagens que vocês deixam aqui nos vídeos, são muitas histórias incríveis, muitas mulheres maravilhosas, dispostas a ajudar quem chega. Então, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. E dito isso, vamos lá aos 4 últimos capítulos deste livro. E o capítulo 19 tem o seguinte título: Confiança, abuse e perca. Aqui neste capítulo, a Ruth Simone comenta que todas as pessoas cometem erros e às vezes o foco em aprimoramentos está só na pessoa autista, principalmente quando ela já tem o diagnóstico. Então, ela provavelmente vai fazer terapia, treinar as suas habilidades sociais, por exemplo. Mas e a pessoa neurotípica que está nessa relação? Será que ela também está disposta a melhorar? Pois é, esse aspecto é super importante, porque se a autista se sentir julgada ou criticada o tempo inteiro, e se ela não perceber a sua intenção de cuidar do relacionamento, como ela está cuidando, talvez ela se sinta traída e perca o interesse. E essa sensação de traição pode vir por vários motivos, e às vezes alguns motivos pouco óbvios para os neurotípicos. Se a autista, por exemplo, começa a pensar que você realmente não a compreende, ou que você não está do lado dela, como diz a Ruth Simone, esse provavelmente vai ser o começo do fim. E se você achar que o seu relacionamento está nesse estágio, se está difícil assim, que talvez ela não perceba o seu interesse, você tem que tomar algumas providências para recuperar a confiança da sua amada autista. Nós sabemos que as ações falam mais alto do que as palavras, mas nesse caso vai ser muito importante escrever o que você pretende fazer de diferente ou não fazer mais, e em seguida talvez seja necessário garantir que você vai cumprir esse novo plano. Quer dizer, como a autista é literal, é muito bom que você seja claro ou clara para falar ou escrever sobre a sua interpretação dessa situação e sobre como você imagina que o relacionamento vai poder funcionar melhor. Por exemplo, é muito comum que a autista esteja focada no seu interesse especial e que a pessoa neurotípica interprete isso como abandono, como rejeição, e aí ela passa a ter um comportamento arredio. E a autista não entende nada, porque assim que a autista sai do seu hiperfoco, provavelmente ela vai estar feliz, energizada e com tempo para investir em você. Mas talvez aí você já esteja ressentido ou ressentida, afastada. Bem, em resumo, assim como a autista precisa aprender a explicar que o hiperfoco dela não compete com o amor que ela sente por você, você também precisa aprender a não ter ciúmes do hiperfoco dela. Então aqui nós temos a mensagem do marido, vamos ver o que ele disse. A confiança é uma coisa difícil de obter e de manter, uma vez que você a obtém da sua parceira autista. Devido aos muitos anos de bullying e incompreensão, há uma parede de vidro difícil de quebrar. Então seja paciente, seja honesto e seja solidário. A sua namorada autista apreciará os seus esforços e não os esquecerá tão cedo. Ou seja, neste caso, o marido mostra que a autista já pode ter sido traumatizada e por isso talvez ela seja mais sensível a comportamentos de crítica e de hostilidade. Então, o que ela mais precisa, nesse caso, e principalmente de você que está ao lado dela, é acolhimento. Agora vamos ao 20º capítulo, que é intitulado Isso aí é obsessão ou é amor? E o tema deste trecho é semelhante àquele do 8º capítulo, que dizia que ela só precisa de um amigo. E
o escolhido foi você. E por falar nisso, em amigo, só lembrando aqui, o livro foi escrito pensando em casais heterossexuais que fizeram parte da pesquisa da Ruth Simone, mas nós sabemos que as informações valem para todos. Então, por favor, se sinta incluída ou incluído, mesmo que eu repetir aqui as palavras mais masculinas para falar do amor da autista, ok? Pois bem, aqui neste capítulo, a Ruth Simone comenta que a autista geralmente sofre tanto com deboches, com rejeição, quando ela está paquerando alguém, que ela tende a ficar com medo das outras investidas, né, na adolescência e até na vida adulta. Então, quando aparece alguém amável, gentil, cordial, uma pessoa em quem ela possa confiar, aí talvez ela se empolgue muito e passe a ter essa pessoa como o seu interesse especial, como o hiperfoco dela. E qual é o problema disso? Bem, se a pessoa gosta desse grude, está tudo bem, né? Ou enquanto ela está feliz com esse grude, com a chicletinha dela, não tem problema nenhum. Mas vamos supor que a pessoa queira terminar o relacionamento com essa autista. Como diz a Ruth Simone, a autista pode se sentir como uma pipa solta no céu, sem a linha, ou como um barco sem remos pelo rio, ou como uma alma sem razão de existir. Dramática, né? Mas são os exemplos que ela dá no livro. Mas é isso mesmo, o abandono pode ser altamente estressante para a autista, principalmente quando ela tem essa pessoa amada como interesse especial dela, como seu hiperfoco. E um alerta importante que o livro traz é sobre a ingenuidade da autista. Se por um lado ela pode ser muito desconfiada de tudo e pode até rejeitar os relacionamentos antes mesmo que eles comecem, é muito comum também que algumas autistas não saibam estabelecer limites e aí que elas fiquem muito tempo em um namoro ou em um relacionamento com uma pessoa que não as valoriza. E, além disso, às vezes a autista pode ser até a outra e nem desconfiar disso. A autora deixa aqui a pergunta, né? Como uma moça tão inteligente às vezes pode ser tão boba? E ela mesma diz já ter sofrido muito com essa questão, né, obsessiva com a pessoa que não dava a mínima para ela e ela não percebia o que estava acontecendo. Ela mesma não entendia por que ela não era tão pragmática nessa área da vida como ela era em outras, no trabalho, por exemplo. E a questão, novamente, é conectada às características do autismo, como a dificuldade de fazer teoria da mente, quer dizer, é um desafio para a autista saber o que o outro está pensando de verdade. Ela pode ter dificuldade de captar as pistas sociais, os sinais de mentira, e os autistas tendem a ter, né, hiperfocos, então, se ela não observar nada de errado, ela vai continuar investindo naquela relação. E aí fica o alerta também para a pessoa que está no relacionamento com a autista. Se você tiver algo a dizer a essa pessoa, né, a autista, você precisa falar com clareza. E se você preferir terminar o relacionamento, também seja transparente e, claro, novamente aqui, né, educado, gentil, cordial, mas transparente, porque mesmo que ela sofra por um tempo, talvez ela fique melhor depois sem você. Desculpa dizer isso, mas talvez seja verdade. E talvez ela fique melhor com um outro hiperfoco mais compatível com o lado espectral dela. E agora, neste capítulo aqui, nós temos uma mensagem não do marido, mas da autista. Então, ela diz assim: em poucas palavras, depois de 22 anos de casamento, do nada, para mim, de qualquer maneira, eu estava totalmente sem noção e fui pega de surpresa, ele me entregou os papéis do divórcio. 2 semanas depois, tive um diagnóstico formal de autismo. Vou pular todo o drama que se seguiu, mas saiba que nunca estive tão feliz. O divórcio removeu uma nuvem tão escura que esteve sobre mim por provavelmente décadas que eu nem percebi que estava lá. Meus amigos e familiares todos comentaram sobre o quanto eu floresci e o quanto eu pareço mais feliz. Meus próprios sentimentos são de que sair de uma situação doméstica totalmente disfuncional, juntamente com o fato de abraçar a minha natureza autista e finalmente ter uma visão de mim mesma,
Tudo isso combinado me trouxe essa transformação. E aí a gente vê que nem todo final feliz é com o casal juntinho. E agora vamos ao 21º capítulo, que é intitulado Vocês podem encontrar mais coisas em comum à medida que vocês vão ficando mais velhos. A Ruth Simone comenta que, ao longo dos anos, as pessoas tendem a assimilar naturalmente as características de quem elas amam. Então, a autista pode ficar menos sensível a barulho, menos sensível ao toque, e por outro lado, a pessoa neurotípica talvez comece a gostar mais de ficar em casa, de cultivar alguns rituais, e além disso, existem as mudanças naturais também do envelhecimento, como a queda de energia, né, que tende a acontecer, algumas alterações hormonais, mas a questão é que o casal que se ama tende a se entrosar ao longo do tempo, e aí a ficar mais parecido durante esses anos. Por isso, talvez o autismo em si não desperte mais tanta atenção no futuro, a não ser que a autista queira viver muitas identidades, né? Depois do diagnóstico tardio, principalmente, a autista pode descobrir muitos gostos, muitas facetas da sua personalidade, e aí a empolgação pode levá-la a ser escritora, cantora de jazz, poetisa, palestrante, como a própria Ruth Simone diz, né, que aconteceu com ela. E aí o seu lado espectral pode sim chamar um pouco mais de atenção. E aí vamos ver o que disse o marido aqui nesse capítulo. Ela não me deixa em negação. Ela me força a enxergar as coisas por diferentes perspectivas, o que pode ser bastante desconfortável em certos momentos, mas eu mudei e cresci muito por causa dela. Aí, humildade é tudo. Parabéns a você também que aprende todos os dias com a sua amada autista. Eu também aprendo todos os dias aqui com vocês. Agora, para fechar, vamos ao 22º capítulo, que é intitulado Autismo é a Razão. Não um rótulo, nem uma desculpa. E aqui, a Ruth Simone fala sobre a importância do diagnóstico, mesmo que seja um autodiagnóstico. Porque saber que a sua namorada ou a sua esposa é autista vai facilitar muito a vida de vocês dois. Mas será que esses rótulos não são perigosos? Será que eles não são limitantes? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Pois é. A autora escreve uma frase que eu sempre repito aqui também para as minhas clientes. O diagnóstico não muda quem você é. Então, não precisa ter medo de receber o diagnóstico e também não precisa ficar com vergonha, não se sentir incluída quando você está no espectro ampliado, nos limites do espectro. Então, se a sua namorada não fizer questão de uma avaliação formal, de um laudo, está tudo bem, você não precisa insistir. Mas como talvez você seja a pessoa mais próxima da autista, se ela ainda não tiver o diagnóstico e precisar desse suporte, de um acompanhamento, vai ser importante você ajudá-la nesse processo de autoconhecimento. E de qualquer forma, eu imagino que esses 22 capítulos aqui, que a gente resumiu, já devam melhorar bastante o relacionamento de vocês. Então, é claro que não precisa esperar o diagnóstico do médico para começar a implementar as mudanças. Eu espero que você já tenha começado, na verdade. A Ruth Simone conta que, como ela teve o diagnóstico tardio, foi a primeira vez que ela teve a experiência de entrar em um relacionamento sabendo que ela era autista. Foi a primeira vez que ela pôde compartilhar esse aspecto da identidade dela com o namorado, e foi a primeira vez também que ela não se sentiu sozinha no relacionamento. E deu tão certo que eles se casaram. O livro é de 2012, eles já têm bastante tempo de relacionamento, têm uma filhinha. Então, mais uma vez, o autismo não é um rótulo e também não é uma desculpa para não assumir responsabilidades. Mas saber do diagnóstico facilita muito as conversas do casal e facilita para a pessoa explicar muitas vezes as suas próprias características, como alguns gostos, às vezes mais infantilizados, interesses muito específicos, o perfeccionismo, que é bastante comum, a rigidez de pensamentos, meltdowns, né, que às vezes provocam muitos conflitos, a fraqueza, o cansaço, né, a exaustão, ressaca social, o humor atípico e tantas outras coisas. E isso não significa, claro,
quem está com ela, né, com a autista, deva tentar curá-la do autismo. Pelo amor de Deus, é o contrário. Às vezes a sua melhor atitude pode ser ajudá-la a aceitar e a acolher esse lado espectral. Porque só de relaxar e de não precisar usar máscaras o tempo inteiro, ela já pode ter muito menos sofrimento físico e sofrimento mental. Outra ação que costuma dar muito resultado é participar de grupos de autistas. Então, além da terapia, do treinamento de habilidades, quando a autista conhece outras mulheres que experimentam essa vida espectral, ela tende a aprender bastante e isso também tende a ter um efeito empoderador e muito relaxante. Ela fica mais calma, mais otimista em relação ao futuro, isso é muito bom. E aqui vocês têm essa oportunidade de conhecer outras autistas incríveis, com histórias maravilhosas. Então, aproveitem essa comunidade e se vocês quiserem que eu aborde outros temas, outros livros, é só me dizer aqui nos comentários e a gente continua esses estudos. Mas antes de concluir, vamos lá ver como foi a última mensagem desse capítulo, né? A última mensagem do marido. Vamos ver o que ele diz. Eu não acreditei que ela realmente tivesse autismo até conhecê-la melhor. Mas se eu não tivesse compreensão, se eu não tivesse me educado sobre o tema, eu não teria entendido muitas coisas sobre ela. Eu às vezes penso que aprender sobre o autismo enriqueceu mais a minha vida do que a dela. E isso me tornou mais sábio e mais empático. Eu não mudaria nada nessa história. E este é o tipo de relato que nós precisamos ouvir mais, porque infelizmente os relacionamentos amorosos ainda tendem a ser um grande desafio para os autistas em geral, mas sobretudo para as mulheres autistas. E nós queremos que você também possa ter o seu final feliz. Então, eu espero que essa série tenha sido útil e quero saber, claro, o que o seu ou a sua crush achou desse livro. Então, por favor, comente aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva para que a gente converse mais sobre outros tópicos espectrais. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!